A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos estar lendo o texto, mas vocês já ficaram um tempão em pé. Pode sentar-se. Convido a você a abrir a tua Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16, e depois nós vamos continuar no capítulo 4, até o versículo de número 4. 2 Timóteo 3, 16. E vamos na sequência. Que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Na presença de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos ou as fábulas. Até aqui. Como introdução, irmãos, eu quero rapidamente falar que o apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais escreveu livros no Novo Testamento. As cartas que ele escreveu às igrejas, as cartas pessoais, são 14. Então, o Novo Testamento contém 27 livros, 14 foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então, ele é um escritor muito importante, doutrinariamente falando, que nos ensina as cartas que ele escreveu, todas elas nos ensinam muito a doutrina de Deus para aquele tempo e para o nosso tempo. Eu quero aqui fazer como introdução uma rápida passeada, vamos dizer assim, sobre Paulo. Paulo, ele teve um período de 2 anos preso. A sua primeira prisão foi por perseguição dos próprios judeus que o perseguiam. E ele acabou sendo preso numa casa em Roma, uma casa alugada. E essa casa, então, ele tinha liberdade de receber pessoas lá. Só que ele passava o tempo todo algemado a um soldado da guarda pretoriana, que era uma guarda especial do imperador. E aí então, eles colocavam, ele sempre estava como aquelas algemas, né? As algemas, sempre algemado a um soldado. Já pensou que situação? E o que acontecia? Era trocado a guarnição 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, então, soltavam o pulso dele e engatavam, vamos dizer assim, colocavam no braço do outro soldado. Ele ficava o tempo todo sendo vigiado. E nos diz que as cartas mostram e os estudos mostram que todos aqueles guardas que ficavam presos com ele durante esses 2 anos, todos eles
se converteram. Todos eles se converteram e todas as pessoas que o visitaram quando ele estava em prisão naquela casa, todos eles se tornaram cristãos e receberam o evangelho. Já pensou, irmãos, como que a gente não vai dar crédito realmente para um apóstolo desse, né? Um apóstolo que não conviveu com Jesus pessoalmente, mas ele teve um encontro no caminho de Damasco, e o Senhor Jesus falou com ele, e ele aceitou o desafio, ele abraçou a causa, ele foi de certa forma rejeitado pelos judeus. Os primeiros apóstolos não eram muito favoráveis a ele, mas os sinais que Deus fez na vida dele autenticaram o seu apostolado. Porque, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Nós podemos ler livros de vários autores, que às vezes nós conhecemos, mas muitas vezes são poucos autores de livros que a gente conhece pessoalmente. A gente conhece pelo livro que ele escreveu. E ele escreveu e simplesmente o livro é vendido, é comercializado, enfim. Ele vai partir para outra obra, vai escrever outros assuntos, né? Tem escritores que não ficam no primeiro livro, vai escrevendo e assim se torna um escritor profissional, vamos dizer assim. Mas o único livro que o autor está presente é a Bíblia. O único livro. E graças a Deus que é o livro mais vendido no mundo e mais lido no mundo até o presente momento. E eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Você lê a Bíblia? Não importa se é no celular, tem aplicativos que tem a Bíblia, você lê, você medita durante o dia e você pede para Deus falar com você. Então é uma pergunta só, né? Mas o que eu quero aqui enfatizar é que na primeira prisão de Paulo aconteceu 3 coisas. Primeiro, as cadeias de Paulo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, bem como de todos os demais. Foi o que eu já falei para vocês. A segunda coisa, a igreja foi mais encorajada a pregar no tempo que Paulo esteve pela primeira vez. Presta atenção, que é a primeira vez nesta casa onde ele tinha uma certa liberdade. Terceiro acontecimento, Paulo não podia visitar as igrejas em virtude de sua prisão. Então ele escreveu cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e Filemão, nessa época. A segunda carta a Timóteo, que é o texto que nós lemos no capítulo 4, Paulo já era a sua segunda prisão, só que nesse tempo era diferente. Ele foi preso numa prisão, onde as pessoas ficavam leprosas, devido ao frio que passava lá, era uma masmorra. Então, Paulo, nessa segunda fase, ele ficou preso, e aí que ele escreveu nessa segunda carta a Timóteo, ele escreveu quando estava preso na sua segunda prisão, que era na masmorra. E detalhe, na sua primeira prisão, ele teve acompanhamento de Timóteo, de Tito, dos companheiros, né, que sempre eram os companheiros de viagem. Era Lucas, que era o médico amado e tal. Ele tinha esse acompanhamento. Nessa segunda prisão, que ele foi encerrado na masmorra, ele não foi preso apenas por pressão dos judeus, como a primeira vez, mas ele foi preso pelo Estado. Foi o Império Romano mesmo que o prendeu. Ele foi preso com uma acusação séria. E tanto é que, quando ele foi preso, nesse tempo que ele escreveu a Timóteo, ele então foi abandonado por todos aqueles que caminhavam com ele. Todos que eram, inclusive na sua defesa, ninguém apareceu para defendê-lo. Ele ficou sozinho, velho, já com a saúde debilitada e sem ninguém para ajudá-lo.
E ele escreveu essa carta, então, a Timóteo, que era considerado seu filho. Era o filho na fé, e ele tinha um carinho muito especial por Timóteo e por Tito, que eram pastores. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, da igreja dos Efésios. E então ele já estava em outra circunstância, e pela qual ele foi executado. Tão logo que ele escreveu esta carta, não demorou muito. Portanto, foi as últimas palavras de Paulo escrita ao seu discípulo amado e à igreja. E também, graças a essa carta, chegou à nossa mão também, a igreja de hoje, e nós temos o privilégio de estar lendo. Em 17 de julho do ano de 64 depois de Cristo, o imperador Nero pôs fogo em Roma. Essa história é conhecida por todos, nas escolas, no tempo do colégio, né? A gente já estudou, mas às vezes a gente não tem uma visão panorâmica na esfera evangélica, na esfera dos cristãos. E aqui eu quero passar para vocês que Nero, ele incendiou Roma. Roma tinha 14 bairros, e as casas eram feitas de madeiras, a maior parte de madeiras. E ele, então, no pensamento de construir uma nova Roma, com mais elegância, mais atualizada, ele decidiu incendiar Roma. E veja como a mente desse homem foi uma mente maléfica. Ele subiu numa torre, a torre de Roma, chamada Mecenas. Ele subiu no alto da torre para assistir o incêndio da cidade. Logicamente que não atingia até onde ele estava, mas ele queria assistir o horror que foi, as pessoas que morreram queimadas. Ele queria ver tudo esse horror, o tanto que ele era maléfico. A maldade desse homem era tanto que ele matou seu próprio irmão e matou a sua mãe, por poder. Então veja, o que um homem desse faz não é algo natural. Eu posso garantir para vocês com toda certeza que era o próprio Satanás agindo na vida de Nero. E veja o que aconteceu. Quando ele foi acusado por ter incendiado Roma, na conta de quem ele colocou? Ele colocou nas costas dos cristãos. E por isso que Paulo estava preso, por causa de ser um líder cristão, que tinha plantado várias igrejas, e Paulo foi decapitado, ele foi executado. E muitos outros, não só Paulo, mas muitos cristãos foram mortos, queimados, decapitados, muitos. Por quê? Porque Nero detectou, devido ao balanço que ele fez, que dos 14 bairros que ele provocou o incêndio, queimaram 10 bairros. Sobrou 4. Os 4 bairros que sobraram, a maioria que morava nesses bairros eram judeus e cristãos. Então, quando ele se viu em apuro, sendo acusado pela própria sociedade que ele tinha provocado, o que ele fez? Ele colocou na conta dos cristãos. E os cristãos foram condenados à morte. E por isso, agora eu volto no capítulo 4, onde nós lemos, para nós dar o desfecho da mensagem, encerrar, que foi as últimas palavras do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo previu, no capítulo 4, como seria o comportamento das gerações futuras. A indisposição para ouvir o Evangelho, no tempo do fim, seria marcado por uma forte oposição ao Evangelho. Então,
eu quero aqui, irmãos, estar falando para vocês três práticas, para nós encerrar a mensagem, do que as pessoas viviam naquele tempo. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, aqui no capítulo 4, você pode conferir comigo, ele começa dizendo assim: na presença de Deus, de Cristo Jesus, no versículo 1, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Ele escreveu essa carta enfatizando novamente para Timóteo, para que Timóteo fosse persistente, perseverante, que não tivesse medo da oposição que ia acontecer contra ele. Ou seja, o apóstolo Paulo estava passando para ele a responsabilidade que ele teve até aquele momento. Ele dava supervisão para Timóteo, mas ele passou o cajado para Timóteo e falou a Timóteo: continue pregando esta palavra. Por isso que nós lemos aqui, né, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Então, Paulo disse assim para ele nessa carta: continue pregando a tempo e fora de tempo, tendo oportunidade ou não tendo. Se você for preso, continue pregando. Pregue até a morte, porque virão tempos difíceis, tempos que as pessoas não vão querer ouvir a palavra, a sã doutrina, e que está no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 3 ao 4, que ele disse daí: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que é o tempo que nós estamos vivendo. Primeiro tipo de pessoas se sentirão ofendidas com a sã doutrina. O que seria a sã doutrina? A sã doutrina seria o que eu li aqui: o ensino, a repreensão, a correção, a instrução na justiça para o homem de Deus, para que ele seja apto, né? E plenamente preparado para as boas obras. Ou seja, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a doutrina de Deus, o Evangelho de Cristo, os costumes cristãos ensinados pela Bíblia, que são a tradição de nós priorizarmos a família, da família ser a estrutura, né, da sociedade, porque a família que educa os filhos, a escola traz o conhecimento, mas a educação dos filhos é a família, é os pais. E nós estamos vivendo hoje tempo de oposição contra nós cristãos. Nós escutamos discurso falando que os cristãos atrapalham muito o projeto que o governo quer implantar, porque os pais se opõem à educação dos filhos, porque a religião, a Bíblia ensina. Então, o que acontece? No mundo inteiro há um movimento, irmãos, de opositores que querem acabar com a família, querem acabar com o cristianismo. Sabe por quê? Porque nós cristãos ensinamos a Bíblia para as pessoas. Nós ensinamos que você precisa educar teus filhos no caminho de Deus. Porque se você deixar o teu filho ou tua filha se tornar um adolescente
Um adolescente, ele não vai querer mais vir para a igreja. Tem que ensinar desde pequenininho, desde pequeno, a ser familiarizado com o culto, amar os irmãos, amar o contexto da igreja, gostar dos louvores, gostar de ouvir a palavra de Deus, incentivar para participar do ministério infantil, da escolinha. Porque, irmãos, enquanto os cristãos às vezes não têm esse cuidado, não levam muito a sério, viu? Os muçulmanos estão incutindo na cabeça das suas crianças que eles, quando crescerem, têm que acabar com os cristãos. Os cristãos têm que ser varridos da face da terra. E eles batem exatamente, irmãos, na criança, onde a criança tem a mente fértil e vai aprender. Tanto é que você vê aquele pessoal, aquele grupo terrorista, que eles são ensinados a ser homens bombas, a morrerem. Já pensou você lutar com pessoas que já são treinados para morrer? O alvo deles é morrer mesmo. Sendo que nós ensinamos as pessoas a se preservarem, ter uma vida abençoada aqui na terra, e cuidar principalmente da vida espiritual, ensinar os nossos filhos, ensinar as pessoas, transmitir o evangelho para as pessoas terem a sua vida transformada. Esse é o papel, o nosso papel como cristãos, como servos do Senhor. E as oposições estão ocorrendo, irmãos, estão sendo proibidos, tem uma lista muito grande de palavras que você não pode falar mais em gravações, como esta aqui, que depois vai para o YouTube. Se você falar alguma palavra que é proibido falar, ela é cortada na hora, fica mudo. E depois ainda você recebe lá um aviso do YouTube, dizendo que tem palavras ilícitas que você falou, palavras que eram normais falar algum tempo atrás, mas principalmente, irmãos, contra as pessoas que esse povo chama de conservador. Se você, como é cristão, como eu, somos crentes em Cristo Jesus, você é considerado, para esse grupo de pessoas, você é considerado uma pessoa inimiga. Saiba disso. Não vá pensar que esse grupo bem grande de pessoas que está espalhado para o mundo inteiro, eles não são simpatizantes dos cristãos. Pelo contrário, eles querem acabar com os cristãos. Eles não podem, por exemplo, vir aqui e me prender agora, porque ainda tem lei que me protege. Mas as leis estão sendo feitas, estão sendo criadas para prender pastores, para prender irmãos, estão sendo criadas. E depois de ser aprovado, foi aprovado, meu irmão, começa a vigorar a lei. Então, saibam que principalmente vocês que são jovens e que vão continuar na caminhada, vão continuar pregando a palavra, assim como o apóstolo Paulo aconselhou Timóteo, eu aconselho vocês que são jovens, sejam firmes, sejam sábios, não ignore a política, não ignore, irmãos. A igreja ignorou a política e deu problema. Eu não estou querendo dizer para você ser um político. Não. Acompanhe as ações de quem você elegeu. Observe as leis. Procure informar, porque eles são obrigados a informar. Mas vai chegar um momento que eles não vão informar mais. Saiba que leis estão sendo aprovadas. Porque tem leis que estão sendo aprovadas, irmãos, a favor do aborto. E eu e você somos contra o aborto, né? Tem alguém aqui que é a favor do aborto? Eu creio que nenhum cristão é a favor do aborto. Mas está sendo lá, irmãos, aprovado na surdina. Está prestes a ser aprovado. Você é a favor, irmão, do uso da maconha? Liberada? Você, como conservador cristão, você é a favor? Eu não sou a favor. Eu creio que você não é. Mas acompanhe os acontecimentos. Está sendo liberado. Depois não adianta dizer assim, não adianta orar pelo Brasil e votar errado. Eu não estou fazendo campanha para ninguém, não quero nem saber disso, irmãos. Certo? Só estou dizendo que os cristãos erram por não ficar de olho no que está acontecendo.
nas leis que estão sendo aprovadas, e nós precisamos estar atentos. O segundo perfil de pessoas, que é dessa geração, que Paulo já previu naquele tempo, as pessoas se sentirão atraídas pelas novidades. Nos dias de hoje, irmãos, tem muitas pessoas que deixam de ouvir a palavra na igreja pela qual é membro e fica assistindo apenas mensagem do YouTube, porque daí é fácil. Aí se você coloca lá uma mensagem e que o pregador, dentro da palavra de Deus lá no YouTube, está te pegando no pé, você interrompe, dá um stop e vai procurar outro vídeo que vai falar do assunto que você quer. Aí você busca para o assunto, como ficar rico em 5 dias, como prosperar e tal, tem tudo que você quiser. Aí vai aparecer o pastorzão lá, mentindo, um monte de coisa para você, que tem uns pastores mentirosos, falsos mestres, como tinha naquele tempo de Timóteo, tinha falsos mestres no tempo de Paulo, mas hoje eles são mais agressivos, porque eles estão na televisão, dentro da tua casa, eles estão no teu celular, eles estão invadindo você, a tua mente, estão bombardeando a tua mente, e você muitas vezes, irmãos, estou dizendo você, não estou dizendo vocês aqui, mas a maioria, às vezes, dos cristãos, dão mais valor nas mensagens desses pastores do que seu próprio pastor. Você sabia? Os pastores, estrelas, que aonde tem pessoas que viajam 1000 quilômetros para assistir um pastor desse pregar. Chega lá o pastor, um monte de mentira, só falando mentira, para arrancar o dinheiro das pessoas. Tem muitos pastores, irmãos, sabe o que eles querem? Apenas o teu dinheiro. E tem denominações específicas para isso, logicamente que eu não vou citar, mas tem denominações específicas para isso, para arrancar o dinheiro de todo e qualquer aquele que entrar lá dentro. O interesse não é que você tenha a vida mudada, que os teus filhos sejam educados na palavra de Deus, que haja conversão, que o teu marido se converta, a tua esposa se converta, tua família sirvam a Deus dentro dos princípios da palavra de Deus. Eles não estão nem um pouco interessados. Essas portas, essas denominações evangélicas disfarçadas com falsos mestres, eles querem que você dê a contribuição. Se você der a contribuição, a oferta que eles lançam o desafio para você fazer, tudo voltado para dinheiro, usam objetos que na Bíblia não tem nada. Não é como o óleo aqui, que o óleo, a Bíblia ensina que nós devemos ungir. Mas tem tantas coisas, irmãos, que a Bíblia não ensina a ungir. Não vou citar aqui porque eu não quero dar muita pista. Mas você é inteligente, você vai saber. A nossa igreja, a Batista Betel de Ivaiporã, essa igreja, a denominação onde eu fui formado, os batistas independentes, nós fomos formados a trazer transformação na vida das pessoas, formar discípulos, incentivar as pessoas sim a dizimar e ofertar, mas dentro da palavra de Deus. Mas nós não estamos aqui para explorar as pessoas. O que nós queremos, que você, primeiramente, quem é importante para nós, é você que está aqui, irmão. Você, irmã. Os nossos cuidados é para vocês. Mas tem igrejas que não estão nem aí com você. Tem gente que fala assim, fulano de tal lá, aquele pastor é o cara. Por quê? Mas quando trata-se de dar um elogio, né? Não que a gente queira elogio, mas, tipo assim, uma palavra de incentivo para o pastor local. Às vezes o pastor local é esquecido, irmãos. Não é o meu caso, graças a Deus eu sou honrado. Mas eu vejo muitos. E por algumas vezes, no meu ministério, eu me senti desvalorizado. Por quê? Porque a gente vê o costume dessas pessoas. E o terceiro tipo de pessoas, irmãos, pessoas que taparão os ouvidos à verdade e se lançarão no colo das fábulas. Sabe o que é isso? A coceira no ouvido que
o texto diz, é que aquelas pessoas que só querem ouvir o que quer ouvir. Tipo assim, se alguém falar assim, viu, irmã Betinha, eu tive um sonho com você, eu tenho uma palavra para entregar para você. E a Betinha pegar e dizer assim, é boa ou ruim? Se for ruim, eu não quero saber. Sabia, Betinha, que tem gente assim? Eu tenho uma palavra para falar para você, irmã. Deus me mostrou uma coisa sobre você. É boa ou ruim? Se for ruim, não precisa falar. Então dá para você ver que esse tipo de pessoa só quer ouvir o que ela quer, mas não aquilo que Deus quer falar com ela. Você pensa, irmãos, que eu escolho o que eu vou falar para vocês aqui? Não, eu não escolho. Eu gostaria de falar só coisas assim que agradariam vocês, porque eu amo vocês. Mas vale uma triste verdade que uma alegre mentira. Eu amo vocês, isso é verdade. Eu quero ver a vida de vocês transformada. Mas aquilo que Deus tem falado, irmãos, e eu pergunto para você para encerrar a mensagem. Você faz parte desse perfil, irmão? Você gosta de ouvir só aquilo que te agrada? Esses 3 tipos de pessoas aqui, que existem aos montes, você não se encaixa em nenhuma? Eu espero que não. Graças a Deus. O objetivo teu é servir a Cristo. O objetivo nosso é ter a nossa vida transformada. O objetivo nosso é ver transformação no nosso cônjuge, na nossa vida, que tem casos que é nós que temos que ser transformados. Às vezes a gente exige que a esposa seja mudada, mas o Espírito Santo diz assim, não, mas quem tem que ser mudado é você. Daí você diz assim, não é Deus falando, não, é o capeta. Tem gente que fala isso. Não, eu não. É todo mundo culpado, mas eu não. Imagine, logo eu, com grandes coisas. Né? Quando Deus fala comigo, irmãos, e me chama no tento, eu fico murcho, fico envergonhado. E Deus tem feito isso comigo. Todo dia. Todo dia Deus está me puxando a orelha, dizendo assim, você pensou isso, falou isso, e não me agradei. Aí eu vou aos pés da cruz, Senhor, me perdoe. Estou arrependido. Irmãos, eu não vou me calar em pregar o Evangelho, a sã doutrina, nem que as pessoas não gostem de mim, nem que as pessoas deixem de me amar por causa disso. E você sabe, irmão, não é um problema nosso aqui. Não é um problema, entendo que não é um problema nosso. Mas já ouvi queixas de colegas pastores, não daqui também, de outros lugares que nós nos reunimos, dizendo que tem temas que ele não pode pregar na igreja que ele é pastor. Porque se ele pregar, tem uns fariseus lá, que param de entregar o dízimo, para que ele fique sem salário e ele fique em aperto. Se engano. Tem gente, irmãos, entre as igrejas que dizem evangelho que fazem isso. Pastor, você pregou essa palavra para pegar no meu pé, né? Então, vou ficar um tempo sem entregar o dízimo, sem dar a oferta, e você vai ver o que é bom. Ai daquele que estiver fazendo isso, irmãos. E tem gente que, infelizmente, o pastor afirmou isso. Esse pastor que me falou assim, olha, teve pessoas que falaram para mim, pastor, não estou dando dízimo, porque eu não gostei daquela mensagem. Eu falei, meu Deus. Pois olha, irmãos, eu digo uma coisa para vocês, eu vou seguir o conselho de Paulo, para Timóteo. Eu sou o Timóteo dos dias de hoje. Eu vou pregar a palavra. Porque eu sei que se qualquer um quiser fazer isso, né? Aqui não tem gente desse caráter. Quiser fazer isso, eu tenho convicção de uma coisa: quem me sustenta é Deus.
usando a tua vida. Mas se você não quer ser usado por Deus, ou alguém não quer ser usado por Deus, não tem problema. Deus levanta outros e vai levantando. Mas eu sei que aqui todos querem ser usados por Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar com você, irmão, irmã. Quero agradecer a atenção de vocês e dizer que nós estamos à disposição de todos vocês. Podem ligar para nós, passar mensagem, marcando horário para conversar. Nós estamos à disposição. Nós temos atendido pessoas, irmãos, que nem são da igreja. Nós temos atendido, né? Ainda mais você que é membro da igreja e tal, quer marcar um horário, porque depois do culto, às vezes fica difícil, né? Às vezes antes do culto, já começa o culto e tal. E depois do culto, às vezes as pessoas querem, numa só vez, falar com a pastora ou comigo. E aí fica difícil de nós atender. Então, ok. Então, irmãos, marque conosco. Pastor, eu quero falar com o senhor, falar com a pastora. Beleza? E também nós estamos aqui, irmãos, e para atender os que estiverem enfermos também, tá? Se tem alguém enfermo, a gente vai, como tem sido, né, a irmã Wanda, tem sido visitada pela pastora, pela irmã Ana, e, inclusive ela está pedindo oração, a irmã Wanda está pedindo oração agora, né? Nós vamos estar orando por ela também. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós somos uma igreja, que nós queremos o bem-estar um do outro. E principalmente, irmãos, preparar vocês para a oposição que a igreja está sofrendo, trazer para vocês a oposição que houve no passado, no tempo dos apóstolos, que hoje em dia está, e que futuramente, principalmente vocês que são jovens, vocês vão enfrentar tempos muito difíceis, e eu aconselho vocês, nunca desistam de servir a Cristo e de pregar o Evangelho.